Observem que o desenvolvimento da escrita e da leitura foi uma necessidade humana. É só você olhar para as pinturas rupestres. Quando você começa a ver, né, a primeira tentativa do ser humano transformar gráficos, olha só, pinturas que tivessem uma representação simbólica. Ou seja, você começa a transitar entre o processo de grafemas e depois fonemas. Olha que coisa interessante. É a evolução, né, do ser humano. Então, eu posso dizer o seguinte: o que é dislexia? Dislexia tem uma sintomatologia, tudo tem uma sintomatologia, lembre-se disso, tá? Então, por exemplo, o processo de dislexia é caracterizado pela não ativação de determinadas áreas do cérebro. É por isso que nós falamos que é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Observe que eu já falei inúmeras vezes que tudo vai refletir na estruturação cognitiva da criança. Tudo. Tudo reflete na estruturação cognitiva da criança. Não importa se é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é algo inato, tem um fator hereditário muito forte, ou se vai ser algo que vai ser adquirido posterior ao nascimento, como as psicoses infantis, como várias outras estruturas psicopatológicas, tá? A não ser que eu esteja falando de transtorno do desenvolvimento, né, como autismo, dislexia, TDAH, que aí eu tenho o componente genético presente. Bom, o que ocorre? Ocorre que eu tenho um quadro sintomatológico que vai definir o que é dislexia. Olha que coisa interessante. Lembre-se que a região cerebral que tem a responsabilidade pela leitura e pela escrita é o lado esquerdo. Olha só. Então, o meu lado esquerdo, né, a parte do cérebro do lado esquerdo, ela é responsável pela aquisição da leitura, né, e o desenvolvimento da escrita. Quando essas áreas não são devidamente ativadas, eu tenho um comprometimento, que é o atraso. Dislexia não tem a ver com deficiência intelectual. Ao contrário, dislexos são pessoas extremamente inteligentes. Dislexos são inteligentes. Inclusive, eles criam estratégias que a gente não percebe que eles são dislexos. Geralmente, você vai ver muitos empresários dislexos, muitos atores famosos dislexos. Por quê? Porque eles têm uma série de habilidades. E habilidades essas, logicamente, que compensam o transtorno. Agora, o que acontece? Nessa perspectiva da dislexia, você tem aí uma estruturação cerebral diferente. Né? Você tem polimicrogirias, né, no cérebro, você tem, né, o lado esquerdo, que deveria ser um pouco maior do que o direito, você tem, né, você consegue identificar no dislexo que, que a área esquerda ela é menor ou igual à área direita. E isso é interessante por quê? Porque essas mudanças começam a ser percebidas a partir do sétimo mês de gestação. Olha que coisa incrível. Do sétimo mês de gestação. Mas qual é a consequência da dislexia? É justamente que o cérebro ele não vai ativar regiões específicas para que essa criança possa ter o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da escrita. Isso é super interessante, porque como determinadas regiões precisam ser ativadas do lado esquerdo, e nos dislexos essas regiões não são ativadas, significa que ele não vai aprender a ler? Não, significa que ele vai aprender a ler. Porque lembre-se que a questão da leitura e da escrita é uma exigência social. Né? Aí existe uma cobrança social muito grande na criança no processo de alfabetização. O que vai acontecer? Áreas não especializadas, que é para a leitura e a escrita, vão tomar para si a responsabilidade das funções daquela área que não está sendo devidamente ativada. Olha que coisa interessante. Qual é a consequência disso?
Lentidão. Lógico. O que acontece? Se eu estou pegando áreas não especializadas que estão tomando para si a função, eu vou ter uma lentidão. Eu vou ter uma dificuldade muito maior do que uma pessoa normolexa. Olha só. Então, de um lado eu tenho pessoas que são normais, lembre-se que eu estou chamando normal aquele indivíduo que nós esperamos que está dentro do quadro evolutivo esperado. É isso que é normalidade, tá? E pessoas dislexas, normolexas e dislexas. O que, que vai acontecer? Existem atividades cerebrais diferentes. É isso que nós precisamos ter uma compreensão. Agora, quanto mais precoce eu possa, olha só, quanto mais precocemente eu possa identificar a dislexia, melhor é o prognóstico. E isso é um ponto importante. Por que é um ponto importante? Porque na dislexia nós começamos a identificar indícios. Olha só, indícios. Não é que a criança que apresentou uma sintomatologia próxima ela vai ser dislexa, não é isso. Mas é indícios. A partir dos seus 2 anos e meio, 3 anos de idade, nós começamos a ver indícios de dislexia. Olha que coisa incrível, né? Por que eu estou colocando isso? Porque crianças dislexas têm dificuldades, olha só, possuem dificuldades na leitura, no processo de aprendizagem, obviamente, mas elas possuem dificuldades em rimas, em cantigas, brincadeiras de fantoche. Se você falar muito rápido um fantoche com o outro, a criança não consegue acompanhar. Isso, com 3 anos, nós começamos a perceber, porque 3 anos é a fase onde a criança tem uma explosão no processo linguístico. Com 3 anos, a criança explode, ou seja, o processo evolutivo da criança dá um salto. Uma criança com 3 anos é um gênio, é um gênio na linguística. Ela fala, é um gênio para falar, para desenvolver a linguagem, ela articula muito bem a combinação de conceitos que é a formação de pensamento. Agora, o que acontece? Infelizmente, no Brasil e em boa parte do mundo, a dislexia só é identificada quando a criança começa a apresentar atrasos no processo de alfabetização. Aí é um problema para a gente. Por quê? Porque quanto mais precoce for a identificação, mais rápido deve entrar com a intervenção. E é importante abrir um parênteses sobre a intervenção. Lembre o seguinte: na dúvida, entre logo com a intervenção. Na dúvida, precisa ter uma intervenção cognitiva. O quanto antes, certo? Porque não vai fazer mal, só tem a ajudar. Então, na dúvida da identificação da criança com dislexia, entra, até fechar o diagnóstico, entra com uma intervenção. Agora, lembre-se o seguinte, o diagnóstico não é difícil. As pessoas falam, é difícil diagnosticar a dislexia. Não é difícil, certo? E nós temos um conjunto de instrumentos que atuam como coadjuvantes no processo de identificação dessas dificuldades. Agora, acontece que muitas vezes essa criança ela vai passar as séries na escola e vai continuar andando no processo de formação, sem perceber que tem dislexia e sem ser identificada como criança dislexa. Muitas vezes é aquela criança que tem um atraso no processo de aquisição, e muitas vezes é aquela criança que não consegue ter uma escrita consistente, ela não aprende. Uma criança, quando olha para as letras, muitas vezes as letras se invertem, às vezes as letras se trocam. O S ele vira, o A vai para um outro lugar. E isso é interessante. Por quê? Porque isso vai criando uma dificuldade nessa criança no sentido de conseguir assimilar o conteúdo e, logicamente, no sentido de ela desenvolver a capacidade de leitura, obviamente. Agora, o que acontece? Quando você tem uma intervenção precoce, nós temos algo ao nosso favor. Em nosso favor, rege o que nós chamamos de
neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é fundamental no processo de tratamento da dislexia. Não tem cura, obviamente, mas existe o que nós chamamos de tratamento, principalmente um tratamento precoce, um tratamento que eu posso entrar com a intervenção precocemente.